Hoje, no dia 6 de abril, permita que eu leia para você o devocional do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vamos à leitura? Entre o já e o ainda não, a vida é uma guerra que muitas vezes nos provoca exaustão, frustração e desencorajamento. Todos passamos por momentos em que desejamos que a vida fosse bem mais fácil. Nos perguntamos por que a educação tem que ser sempre uma batalha espiritual. Todos gostaríamos que nossos casamentos fossem livres de guerras. Todos desejamos que não houvessem conflitos em nossos ambientes de trabalho e em nossas igrejas. Mas acordamos todos os dias para enfrentarmos um mundo repleto de guerras. Eis o triste legado de um mundo corrompido pelo pecado e que se encontra sob constantes ataques do inimigo. O apóstolo Paulo encerra sua carta à igreja de Éfeso de uma maneira muito interessante e instrutiva. Tendo afirmado as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e detalhado suas explanações para nosso viver diário, ele conclui falando sobre a batalha espiritual. Acompanhe comigo no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Quando lemos esta parte final da Epístola de Paulo, somos tentados a pensar que ele mudou completamente de assunto. Parece que ele já não está falando sobre o cristianismo nosso de cada dia. Mas é exatamente sobre isso que ele está falando. Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso: vocês lembram o que eu disse sobre casamento, criação de filhos, comunicação, ira, a igreja e assim por diante? É tudo uma guerra espiritual. Paulo está nos lembrando que no nível cotidiano, prático, diário, o cristianismo é uma guerra. Há de fato o certo e o errado no campo moral. Há de fato um inimigo, há de fato uma tentação sedutora e enganosa. Somos de fato espiritualmente vulneráveis. Mas Paulo diz mais. Ele nos lembra que pela graça fomos armados para a batalha. A pergunta é: usaremos todo esse arsenal que a cruz de Jesus Cristo nos tem oferecido? Usaremos? O autor nos encoraja a complementar a leitura no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 ao 11. Boa leitura e que Deus abençoe o seu dia.